Estamos de volta com o segundo bloco do RIC Repórter Especial Educação, hoje falando sobre o projeto pedagógico das escolas. Quanto mais desafiador e instigante for o processo de ensino e aprendizagem, melhor vai ser para a criança. Toda criança tem naturalmente vontade de aprender. É uma forma de descobrir o mundo. Por isso, a escola deve investir no incentivo à criatividade. Teve uma vez que a professora de ciências ela pegou uma planta e fez tipo uma striptease com a planta. Falou que era para os meninos fecharem os olhos e na hora que era para aparecer o órgão feminino da planta. E para as meninas fecharem os olhos a hora que fosse para aparecer o órgão masculino da planta. Às vezes a gente joga, lê livrinho. No primeiro dia eu não tinha muitos amigos, daí depois eu comecei a fazer amigos. Os amigos, as professoras, eles ajudam a ter um relacionamento bom com a escola. Eu vinha buscar minha irmã, assim, daí um dia ela me levou na biblioteca, que o meu pai, eles quase sempre ia lá por trás me buscar. Você ficava olhando a escola e pensando assim, eu vou estudar aqui. A minha mãe já tinha comentado isso faz tempo. Achei legal, assim, grande, o bosque, legal, as salas de aula, em fileira. Porque eu gosto muito de escrever, a minha professora é boa, eu gosto muito dela. Domus Áurea é professora de crianças pequenas, de 5 a 6 anos, e sabe da grande responsabilidade de ajudar nesse processo de descoberta, de encantamento pelo saber. Eu deixo muito claro, tanto para os meus alunos quanto para os pais, né, que eu não estou aqui simplesmente para transmitir conhecimentos, mas eu estou aqui para construir e para aprender com os meus alunos também. Isso é um desafio. Como é que as crianças encaram essa ideia de elas mesmas construírem o seu conhecimento? A princípio, elas chegam numa ansiedade muito grande, mas à medida que o tempo vai passando e que eles vão percebendo que essa escola é um ambiente prazeroso, é um ambiente onde elas têm liberdade de expressão, onde elas podem tirar suas dúvidas, elas vão se centrando, vão buscando novas informações, e tudo que a gente faz aqui com eles, todo o conhecimento que a gente constrói junto com as crianças, a gente traz de uma forma muito prazerosa. Né? Em princípio, a gente procura fazer com que a criança tenha uma aprendizagem significativa, né? Que não é o aprender por aprender. Posso te dar um exemplo até da questão da alfabetização, que no início do ano eu sempre questiono as crianças por que eles estão aqui, eles dizem, né, para aprender a ler e escrever, mas por que a gente precisa aprender a ler e escrever? É importante isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a gente ir até o banco pagar uma conta de luz, uma conta de água, para a gente fazer uma compra, tudo isso é muito importante. Então, a partir do momento que a criança começa a perceber que todo esse conhecimento, isso tem significado, isso faz parte da realidade dela, ela relaxa, não espera receber tudo pronto, até porque as crianças têm uma necessidade muito grande, uma curiosidade muito grande de ir em busca, né? E nós nos damos as mãos aqui e vamos em busca do conhecimento juntos, né? É para saber ler, escrever e também para saber a letra cursiva. Lição, brincadeira, a gente lê livro, depois que, às vezes, quando a dona deixa a gente terminar a lição, daí a gente vai lá, a gente acha um lugar, senta ali e lê um livro. Aprender a escrever. Você já sabe escrever? Um pouco. Gosto mais da professora. Por quê? Eu não sei explicar. Já quem trabalha com crianças que já estão um pouco maiores podem contar como a paixão pelo conhecimento só aumenta com a idade. Daniele é professora de matemática e ciências e se empolga quando fala que a matemática é a matéria preferida de muitos alunos. É muito bom, eu já ouvi de muitos alunos assim, agora eu gosto de matemática, aprendi a gostar. Na verdade, é uma luta, porque, como você disse, muitos pais não gostam de matemática porque aprenderam no processo tradicional. Então, a gente tem que convencer os pais e os filhos que matemática é bom, se fosse só os filhos, né? Então, na verdade, assim, muitos alunos se deslumbram com a matemática. Matemática, se você não entende, você nunca vai gostar. A partir do momento que você entende que não é quadradinha, que você não tem que saber decore, salteado, aquela formulazinha, que você pode calcular
calcular a porcentagem por decomposição, por exemplo, ou por tentativas, ou multiplicando, ou dividindo, que você tem várias formas de chegar ao resultado, você descobre que fica muito fácil. Eu tive até uma situação, nós temos o Matematicando, que são desafios mensais, que a gente faz com as turmas, são desafios difíceis, às vezes até nós ficamos quebrando a cabecinha um pouco, né? E eu tive uma situação que o filho chegou em casa e comentou com o pai como era o desafio, que tinha que colocar os números numa base quadrada. E o pai pediu se eu poderia mandar um em branco para ele tentar fazer em casa também. Depois o pai deu o retorno que adorou fazer, que o filho acabou colaborando porque ele sozinho não ia conseguir resolver. A matemática abre um leque de possibilidades mesmo de jogos. A tabuada, por exemplo, que é tão famosa a tabuada, né? Tem criança lá no pré que a mãe já quer saber quando vai aprender a tabuada. Hoje a gente trabalha a tabuada com joguinhos da informática, a gente tem jogos muito interessantes que também ajudam nessa memorização, porque primeiro ele faz a construção, entender o que é a tabuada, que o 5 vezes 2 é 2 mais 2, mais 2, mais 2 e mais 2. Depois não, depois ele tem que fazer essa memorização, né? E para fazer a memorização a gente trabalha com jogos, com bingo de tabuada, Quiznet na informática, jogos para que eles possam realmente memorizar tudo isso. Eu gosto de aprender fração e as contas. Eu acho legal que a professora, ela faz jogos, tipo o Quiznet, que a gente fez lá na informática, que é um jogo onde a gente pega tudo que a gente aprendeu e aí a gente estuda bastante, tabuada, e daí cai tudo, e daí tem o ranking, inclusive o Gustavo que ganhou no ranking em primeiro lugar. A fração que eu pensava, meu pai disse que eu só ia aprender na 4ª série, mas aprendi nesse ano. Contas de divisão que eu também aprendi no começo. No supermercado, antes, minha mãe nem calcula direito, aí eu tento ficar calculando quanto é isso mais aquilo pra ver quanto que dá, pra tentar ver quanto que é o total da conta que vai dar. Lá no mercado, na feira, tipo, quando você vai fazer vai lá no museu, você tem que entender um pouquinho de história, no observatório um pouquinho de ciências, no supermercado um pouquinho de matemática, tudo tem um pouquinho. Fração, que fração que a gente aprendeu com chocolate. Na quilometragem, quando viaja, também ajuda, por causa que a gente aprendeu os metros e os quilômetros. Os quilogramas na hora que for fazer compra, ajuda também a medir, entender ali. Você vai no mercado, você tem que saber. Um detergente é de 1 litro, ele custa 2. Os dois de 500 ml, cada um custa 98 centavos. Tem mais vantagem você comprar os 2 de 500 ml. Gisele é professora de português. Haja criatividade para despertar o gosto pela leitura em crianças que vivem no mundo do excesso de informação, da sedução da internet, dos jogos eletrônicos, da televisão. Por isso, a leitura não pode ser só a tradicional. Aqui as crianças leem jornais, gibis, anúncios publicitários e até bulas de remédio. A gente trabalha com muita variedade de textos e que faz com que a criança tenha prazer no que ela está lendo. Então, ela vai ler uma anedota, ela vai ler um anúncio, ela vai ler uma receita, ela vai ler uma regra de um jogo, ela vai ler coisas diferentes que faz com que ela tenha o gosto pela leitura. Uma coisa difícil também é o escrever direito, né? Então, fazer com que a criança escreva direito também não é fácil. Então, como que a gente faz, né? Não vai escrever 20 vezes a mesma palavra ou ficar lá no caderno de caligrafia treinando, né, a escrita. Então, aqui a gente trabalha a questão da ortografia com brincadeiras, né? Com caça-palavra, com uma cruzadinha, coisas diferentes que as crianças, ou até uma forca numa competição dentro de sala de aula, que faz com que a criança tenha vontade de escrever. Como você já percebeu, a criança deve ser convidada a vivenciar o conhecimento. E este é o assunto do nosso próximo programa RIC Repórter Especial Educação. Você vai ver exemplos curiosos, como uma aula de matemática dentro de uma pizzaria. Dá até vontade de ser criança de novo. A gente se vê novamente na quarta-feira. Obrigada pela atenção e até lá!